Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar, nesse devocional, sobre a oração com propósito. Muitas vezes nós achamos que temos que estar em grandes grupos para fazermos orações. A oração intercessória ela é muito importante. Quando você está diante de um problema, você pede para compartilhar o teu problema, seja por a cura de alguém, e isso é válido, né? A intercessão ela é esse símbolo aqui, né? E Deus se agrada muito da oração intercessória, principalmente quando você intercede pela vida de alguém. Porque você está falando o que na oração intercessória? Você também está cheio de problemas, mas você deixa os seus problemas e intercede pelo problema do próximo. Quando Deus olha lá de cima, esse tipo de oração agrada muito o coração de Deus. Mas Jesus também quer nos ensinar a oração com propósito. Faz uma grande diferença na vida de um cristão, daquele que está se chegando a Deus. É importante nós termos a nossa oração com propósito. Vejamos. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Que tipo de oração Jesus foi fazer? Oração de propósito. Jesus foi apresentar a Deus, eu não sei na tua Bíblia, na minha está escrito a eleição dos 12. Jesus foi orar a Deus para que recebesse com o propósito de levantar 12 homens que seriam o aporte para o crescimento do ministério que Deus tinha para ele aqui nessa terra. E olha que interessante, na eleição desses 12, nós vamos ver pessoas extremamente distintas. Né? Você vê que isso demonstrando, quando a gente ouve que Deus não faz acepção de pessoas, a gente vê até aqui nessa eleição, né? Porque ali tinha o colérico, tinha o sanguíneo, tinha o incrédulo que era Tomé, tinha o Pedro que era extremamente temperamental, tinha o Judas que iria traí-lo. Você está entendendo? A oração de propósito, a resposta vem de Deus e ele se responsabiliza. E é importante que, e olha que interessante, ele subiu sozinho. Muitas vezes Jesus, muitas das vezes ele subia sozinho, né? Uma oração de propósito também para manifestar o que Deus quer fazer, que eu acho uma das mais fortes, assim, é a oração no Getsemane, né? Jesus, ele foi, trouxe os mais próximos dele até determinado ponto e se afastou para fazer uma oração, né, pedindo que aquele cálice fosse, você vê, cálice fosse afastado, né, porque ele tinha que passar, estava com uma incumbência muito dolorosa, né, todos os pecados do mundo recairiam sobre ele, e recaindo os pecados sobre ele, Deus, por não ter comunhão com o pecado, naquele período haveria um afastamento, né? E inclusive ele até clama, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele fez a oração do propósito. Oração do propósito não quer dizer que Deus vai atender exatamente como você quer. A oração a Deus vai fazer com que você faça a vontade dele. E nem sempre fazer a vontade dele é o desejo do nosso coração. O que vai acontecer porque Deus, está vendo essa Bíblia aqui? Imagina que a Bíblia é o livro da eternidade. E porque ela me leva para Apocalipse, e eu vejo lá em Apocalipse o final do inimigo das nossas almas. Então eu posso caminhar, né, pelo futuro, porque Apocalipse é o futuro. E Deus tem a minha história e a sua história já determinada. O que nós precisamos é, através da oração de propósito, se alinhar à vontade de Deus, sabe? A manifestação da vontade de Deus na vertical, para que você cumpra na horizontal o projeto dele. Da mesma forma que o perdão acontece. E assim também é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então é importante que você tenha, eu não estou subjugando você pedir oração, eu peço oração, eu tenho amigos de oração, pastor Antônio, o esposo da Maria Auxiliadora, é um amigo de oração. Quando eu tenho alguma coisa, nós nos reunimos, e vários, o pastor Sérgio hoje mesmo, dando certo, nós vamos estar no monte, Paulinho, que agora está em Botucatu, eu tenho amigos de oração. Mas tem determinadas situações de propósito que você tem que aprender a ter o particular. E é base bíblica, Jesus fazia isso, então é importante.
é que você tenha o teu particular. Você quer viver coisas extraordinárias? Tenha o teu particular com Deus, né? Porque o desejo do coração de Deus vai alinhar com o desejo do teu e você vai realizar. Você não tem que, o cristão, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você. Você não tem que viver os teus sonhos, se você é um cristão lavado e remido. Você tem que viver os sonhos de Deus, porque você não é uma obra do acaso. Deus te fez com um propósito, e você só vai conhecer esse propósito se alinhando com o sonho de Deus, né? Muita gente quer viver o sonho dele. Eu me lembro até uma certa feita, uma pessoa comprou uns imóveis em determinado local para construir uma bela casa. Aquilo era um propósito de Deus para a vida dele, era um sonho de Deus que ele tivesse um imóvel naquele local. E algumas pessoas se empolgaram e compraram os imóveis lá naquele local para viver o sonho do outro, e não deu certo. Você está entendendo? Por isso, se tivesse orado, tivesse entrado em comunhão com Deus, Deus iria dar a direção, né? Eu tenho vários propósitos em andamento e eles estão debaixo de oração. Aquilo que não é a vontade de Deus vai se alinhando, né? A palavra de Deus nos diz em Provérbios: muitos são os desejos, os conselhos do homem, mas o conselho de Deus prevalece. O conselho de Deus prevalece para aquele que tem ouvidos, porque oração não é um monólogo. Oração é você falar para Deus e esperar a resposta de Deus. E às vezes, é tão engraçado que às vezes até a oração, se você for ver no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, você vai ver que está escrito logo no primeiro versículo: Jonas orou a Deus. E a resposta dele, você vai ver no final do versículo do capítulo 2, e Deus enviou o peixe. Olha que interessante, né? Jonas orou, talvez esperando que a resposta viria direto para ele, e Deus deu a resposta para o peixe, que foi dar a solução para ele. O que eu quero te dizer? Algumas manifestações do propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida virão de forma que você nem imagina. Não daquela maneira, sabe? É a mesma coisa o profeta Elias, talvez, quando Deus falou: sai aí do ribeiro de Querite e vai para Serepta, que lá eu vou te sustentar. Talvez na oração ele pensasse: agora Deus vai me colocar num banquete, vai me colocar na mesa do rei, né? E quando ele vai no local, é uma viúva que está ali com os gravetinhos, já determinando a morte. Você está entendendo como é que é? Mas ali naquele local que Deus enviou ele, através da oração de propósito, houve sustentabilidade por 3 anos e meio. Pega a visão do canal do Guerreiro e aprenda a ter a oração de propósito. Apresente os seus propósitos, que Deus vai alinhar com os propósitos dele e você vai viver o extraordinário de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, dá o seu like, compartilhe com mais alguém e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom dia.